Olá, eu sou Fernando Felipe, capitão de fundos imobiliários da Veda Investimentos. Estou aqui com a Mafê Violati, que é analista de fundos listados da XP. Mafê, a gente sabe que o fundo imobiliário é uma excelente oportunidade para quem quer viver de renda, porque ele paga um dividendo mensal isento de imposto. Nesse cenário que a gente está vivendo, macroeconômico, inflação alta, taxa de juros subindo, você acredita que é uma boa oportunidade? Sem dúvidas. Olá a todos da Veda, é um prazer estar aqui com você, Fernando. E sem dúvidas, realmente é uma grande oportunidade. Acho que o momento atual, independente de estarmos com um cenário de pressão inflacionária e também de constantes aumentos da taxa de juros, Selic, acho que vale a gente lembrar que dentro dos fundos imobiliários existe uma vasta gama de segmentos. Então a gente está falando dos fundos de papéis, dos fundos de tijolos, e cada um tem uma componente de até um comportamento diferente. Então quando a gente está falando de um cenário de taxas de juros elevadas, realmente se torna um pouco mais desafiador para os fundos de tijolos. Ao mesmo tempo que, quando a gente fala dos fundos imobiliários de recebíveis, os fundos de papéis, eles até se beneficiam de um cenário onde a gente tem uma taxa de juros mais elevada, principalmente para aqueles que têm um portfólio indexado em CDI+, e aqueles fundos que são também indexados à inflação, dado a perspectiva de que a gente finalize o ano de 2022 nos patamares de 7% de inflação ao ano, a gente também tem uma expectativa positiva em relação aos dividendos desse fundo, corroborando com o que você falou. Ou seja, basicamente eles são um produto de renda fixa dentro de um pacote de renda variável. E isso, com essa questão da tributação, essa isenção dos impostos de rendas perante os dividendos, acaba sendo um grande atrativo. Então, portanto, eles acabam trazendo esse benefício e essa constância desse pagamento dos dividendos, que também acaba sendo um grande atrativo. E aí, vale lembrar, Fernando, antes de mais nada, que quando o investidor ele está compondo a sua carteira, ele está montando, né? Claro que ele tem que se adequar ao seu perfil de investidor, mas também é super interessante e é basicamente uma estratégia, eu diria até que universal, né? Quase todo mundo que a gente conversa sempre fala, diversificar é sempre uma das melhores opções. Ou seja, se você faz uma componente de fundos de tijolos com fundos de papéis, sem dúvida alguma você vai ter uma carteira mitigando riscos. Legal, Mafê, então fazendo um breve resumo aqui, é um momento bom para entrar, mesmo num cenário de alta de juros, você tem um dividendo isento, é uma maneira de você começar com um ativo de renda variável que é menos volátil que ações, e você também tem liquidez, né, algo que a gente não falou aqui, então você consegue negociar com liquidez de 2 dias. Né? Perfeito. Mais algum ponto que torna o produto interessante? Eu acho que, sem dúvida alguma, essa questão da fração, né, nós podemos comprar cotas, eu acho que é um grande atrativo, porque a pessoa não precisa ter o valor total, ela já pode começar com pouco, inclusive, então isso é um dos grandes atrativos. Acho que o fato da constância do pagamento desses dividendos, e hoje, atualmente, a gente está aqui dentro da Expert, a gente está falando de um momento também de um cenário de juros um pouco mais elevado. Hoje nós teremos reunião do Copom, então provavelmente nós teremos mais um aumento da taxa de juros Selic, e aí é esperado que a gente tenha essa taxa de juros em patamares um pouco mais elevados até o segundo trimestre, o final do segundo tri do ano que vem. Com isso, Fernando, eu aproveito e falo que existe uma janela de oportunidades nos fundos imobiliários de tijolos, então o momento está muito propício para aqueles investidores orientados para o longo prazo e que buscam ter um retorno total, advindo tanto dos dividendos quanto do ganho de capital. Maravilha, Mafê, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com a Veda.